Caros alunos, hoje eu vou falar sobre aqui a vascularização do sistema nervoso central. Essa aula está dividida nos seguintes tópicos. Tópico número 1.1, fluxo sanguíneo cerebral. Tópico número 1.2, vascularização arterial do encéfalo. Com relação a esse tópico 1.2, nós vamos falar algumas peculiaridades. Então, no tópico 1.2.1, peculiaridades. E ainda no tópico 1.2.2, temos sobre a artéria carótida interna. No 1.2.3, teremos as artérias vertebrais e basilar. Para que daí possamos chegar no 1.2.4, que é o circuito, círculo arterial do cérebro, que é o polígono de Willis, que nós vamos comentar sobre ele. E vamos terminar no 1.2.5 a respeito do território cortical das artérias cerebrais. Antes de nós adentrarmos esses tópicos que eu elenquei anteriormente para vocês, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a importância dessa vascularização do encéfalo. Bom, primeiro, a demanda altíssima de glicose e oxigênio. Nenhum órgão apresenta uma demanda tão grande quanto o nosso encéfalo. E para vocês terem uma ideia, 7 segundos sem vascularização já ocorre a perda da consciência. 5 minutos sem vascularização já temos lesões graves irreversíveis no encéfalo. Por fim, a sequência das lesões. Nós temos que uma orientação a região cortical que nós falamos, né? Então essa substância cinzenta que fica na região cortical do nosso encéfalo. Então nós colocamos essa sequência aqui. Primeira, qual assim a área primeiramente afetada por uma lesão? Região do neocórtex. É toda a área que circunda, que fica sobre o nosso encéfalo. É a região cortical de todo o nosso hemisfério cerebral. É a nossa substância cinzenta. É a área primeiramente afetada. A segunda área a ser afetada no caso da lesão, o paleocórtex, é a substância cinzenta que está lá no giro paro-hipocampal, mais internamente. Terceira área a ser afetada, pacicórtex, que é a substância cinzenta no hipocampo. E de uma maneira generalizada, qual a primeira área a ser afetada? Região suprassegmentar ou região segmentar? Bom, o que é suprassegmentar? É cérebro e cerebelo. O que é segmentar? Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, a região suprassegmentar, ela é primeiramente afetada do que a região segmentar, que é representado pelo nosso tronco encefálico. Dada essa introdução sobre a importância da vascularização, nós vamos pontuar então item por item. Vamos continuar na aula de hoje sobre a vascularização venosa do encéfalo, porque eu comentei que nós teríamos a primeiro tópico, a vascularização do sistema nervoso central, e passando pela vascularização arterial. Agora eu vou terminar nessa introdução sobre a vascularização venosa. Teremos uma generalidade, então tópico 1.3.1, só recordando para que você possa situar, tivemos o tópico principal, que é a vascularização do sistema venoso central, que vai ser dividida no 1.2 em vascularização arterial e 1.3 em vascularização venosa. Teremos a generalidade e depois as veias que compõem o cérebro,
sistema venoso superficial, sistema venoso profundo e, por fim, a vascularização da medula. Então, começaremos uma aula falando sobre o suprimento, que é o sistema arterial, e outro terminando sobre a drenagem, que é o sistema venoso. Começando então essa aula a respeito do fluxo sanguíneo cerebral. Alguns detalhes que é importante nós colocarmos. Então, a primeira questão aqui, eu coloquei essa seta, fluxo sanguíneo, relacionando com pressão arterial e resistência cerebrovascular. Então, a questão é a seguinte: quanto maior o fluxo sanguíneo, ele é diretamente proporcional à pressão arterial. Se sobe a pressão arterial, sobe também o fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo é inversamente proporcional à resistência cerebrovascular. Então, se aumenta a resistência cerebrovascular, diminui o fluxo sanguíneo. Se diminui a resistência cerebrovascular, aumenta o fluxo sanguíneo. Bom, então, essa resistência cerebrovascular, ela é importante e ela é regulada por 4 fatores principais que eu quero colocar aqui e pontuar para vocês. Primeiro, pressão intracraniana. Se aumenta a pressão dentro do crânio, aumenta também a resistência cerebrovascular. Segundo, condição da parede vascular. Isso está relacionado à patologia. No caso de arteriosclerose, certamente a parede vascular estará alterada, estará mais espessa, né? E isso vai alterar a sua resistência. Terceiro, viscosidade do sangue. É regulado pela quantidade de proteína e glóbulos brancos, principalmente, que vão regular essa viscosidade do sangue. Vai alterar também na resistência cerebrovascular. E por último, temos aqui o calibre dos vasos. Se estão vasos dilatados ou comprimidos, isso obviamente que são regulados, essa vasodilatação ou contração dos vasos, pela uma regulação humoral e nervosa também. Então, esses são aspectos gerais de fluxo sanguíneo. Falando agora sobre a vascularização arterial do encéfalo, nós falamos primeiramente sobre fluxo sanguíneo. Eu quero comentar algumas peculiaridades a respeito dessa circulação arterial no encéfalo. Primeira delas, nós somos acostumados, né, que no pulmão nós temos um hilo pulmonar, no rim nós temos um hilo renal, né? Isso é uma porta de entrada para vasos e nervos nos órgãos. No encéfalo não existe um hilo, um local específico em que todos os vasos e nervos entram simultaneamente, mas ele tem vários pontos de entrada e saída no nosso encéfalo. As paredes são muito finas. As paredes dos vasos no encéfalo são muito finas. Então isso pode facilitar aí uma hemorragia nos vasos arteriais do encéfalo. Obviamente que ele tem outras medidas que visam coibir isso, que eu vou começar daqui a pouco. Bom, ele tem, no vaso arterial, no encéfalo, tem menos fibras musculares. No entanto, ele tem 3 características seguidas, que eu vou colocar aqui, que são a primeira delas. As fibras elásticas internas, elas são mais espessas, então os vasos do encéfalo, eles são mais elásticos. Também existem espaços vasculares com líquido, ou aquele líquido cérebro-espinhal, a segunda característica. E a terceira é que ele tem tortuosidades. Então, tanto as tortuosidades dos vasos arteriais, quanto ele passar por cavidade com líquor, como essa questão das fibras elásticas internas serem mais espessas, isso vai conferir a esse vaso uma resistência maior à pressão sanguínea. E então faz com que amorteça o choque. Então, quando o sangue sobe para a cabeça, bombeado pelo coração, ele tem uma alta pressão sanguínea, já que ele está perto do coração. Essas tortuosidades dos vasos, esses ambientes vasculares
com líquor adjacente e ainda as fibras elásticas internas ricas, espessas, elas vão possibilitar que não haja essas hemorragias, esse rompimento dos vasos. E ainda para finalizar, nós sabemos que as anastomoses, essas junções entre os vasos, eles permitem irrigações colaterais. Nós temos isso por todo o nosso corpo. Só que no encéfalo isso não é tão eficiente assim. Nós sempre podemos destacar assim uma anastomose que sim, ela tem uma certa eficiência, que é a anastomose anticarótida externa e carótida interna. Como assim? Porque a carótida externa, ela irriga a superfície da cabeça e a carótida interna a maior parte do nosso encéfalo, já que uma terça parte vem da artéria vertebral e basilar, em sequência. Bom, mas eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas essa anastomose de carótida externa e interna é o seguinte: você tem uma anastomose entre a artéria angular, que tem origem na artéria carótida externa, então próximo da nariz e olho, e uma anastomose com a artéria nasal. A artéria nasal, que ela teve origem na artéria oftálmica, que tem sua origem na artéria carótida interna. Então, se você pega uma artéria angular, tem origem na carótida externa, ela se anastomosa, ela se comunica com a artéria nasal. Na artéria nasal, que vem de oftálmica, que por sua vez vem de carótida interna. Elas se comunicam entre si e possibilitam sim tanto uma irrigação colateral na região da orbicular do olho, né, que torna-se eficiente nessa região. Então, assim, eu quero encerrar essas peculiaridades da circulação arterial no encéfalo. Eu vou começar falando agora aqui sobre a artéria carótida interna, né? Nós temos a artéria carótida comum, que ela bifurca em artéria carótida externa e interna. Estamos falando sobre vascularização do encéfalo, então por isso vamos entrar em carótida interna. Então ela tem uma passagem aqui, primeiro, pelo canal carotídeo do osso temporal. Ela passa o osso temporal no seu canal carotídeo e aí ela segue e vai para o seio cavernoso. Nesse seio cavernoso, ela tem uma coisa importante, que nós chamamos de sifão carotídeo. Ele faz um formato de um S em sifão, e isso é extremamente relevante porque é uma tortuosidade que diminui a pressão arterial antes que adentre mais no encéfalo e pode inclusive arrebentar os vasos sanguíneos por conta dessa alta pressão sanguínea. Então esse sifão carotídeo é extremamente relevante. Ele então perfura dura mater, perfura aracnoide e chega até o sulco lateral nessa região. Então nessa região ele vai bifurcar, que eu coloco aqui nesse protótipo. Nós temos aqui nosso encéfalo, parte anterior, parte posterior. E giramos, parte anterior, posterior, sulco lateral, porque aqui área parietal e aqui temporal. E aqui área occipital. Então, área frontal, temporal, parietal, occipital. Então, mais ou menos nessa área aqui, né? Próximo à área do sulco lateral, e que ele vai emitir então ramos da artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Bom, então acabou aí a artéria carótida interna, quando ele emite ramos terminais de cerebral anterior e cerebral média. Agora existe ramos colaterais. Qual a diferença entre ramos colaterais e ramos terminais? Quando você tem a artéria carótida interna seguindo, quando ela emite ramos e continua com o nome dela, esses ramos são colaterais. Quando ela emite ramos finais e não tem, ela acabou aquele nome, né, a artéria carótida interna, então são ramos terminais, que é a cerebral anterior e média. As colaterais, a artéria oftálmica, né, que eu falei lá, que ela origina a nasal,
que ela faz uma anastomose com a angular, que vem da carótida externa. Comunicante posterior, que eu vou falar, ela faz parte do polígono de Willis, que eu já estou chegando lá, e a corióidea anterior. Essa corióidea, ela vai irrigar plexo corioides e parte da cápsula interna. Plexo corioide é aquela estrutura que fabrica, né, o nosso líquor. E os plexos corioides nós temos aí os ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, né? Então é muito importante essa vascularização dos plexos corioides. E vamos continuar nas próximas estruturas. Bom, eu falei para vocês a respeito das artérias da carótida interna, então agora eu vou falar sobre as artérias vertebrais e a basilar. As artérias vertebrais, lembrando que elas passam por dentro do forame transversário, quando eu falei sobre vértebras cervicais para vocês, logo no início do semestre. Então essas vertebrais elas sobem em direção à cabeça, elas perfuram então uma membrana, que nós chamamos de membrana atlanto-occipital, perfuram dura mater, perfuram aracnoide e penetram no encéfalo na cabeça pelo forame magno, né? Então aí ela vai passar numa face ventral do bulbo, né? Vocês têm aqui esse encéfalo, temos aqui região do diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo aqui, ponte e bulbo. Então, se ele está passando sobre a face ventral do bulbo, o bulbo é aqui, está passando aqui na frente do bulbo, as artérias vertebrais. E ele passa pelo sulco bulbo-pontino, então passa por aqui entre bulbo e ponte. E aí, nesse trajeto, essas artérias vertebrais, elas emitem ramos colaterais, que é as artérias espinhais posteriores, as cerebelares inferiores posteriores. E ele também tem um ramo, que é o ramo terminal. Então, as duas artérias vertebrais chegam entre bulbo e ponte, eles se unem e formam a artéria basilar. Então, a artéria basilar é o ramo terminal das artérias vertebrais. Houve uma anastomose entre as artérias vertebrais, formando a artéria basilar. E a artéria basilar, ela vai emitir ramos terminais, que são as artérias comunicantes posteriores, tá? E aí ela emite 3 ramos colaterais, que para cerebelo, que as artérias cerebelar inferior e inferior anterior, né? E a superior. Lembrando que a artéria cerebelar inferior posterior veio lá da vertebral, né? Então a vertebral ela começa com um ramo colateral na cerebelar inferior posterior, e na parte anterior do cerebelo é vascularizada por um ramo colateral da basilar. Então, portanto, o cerebelo ele é irrigado tanto pela vertebral, por conta do ramo cerebelar inferior posterior, quanto pela basilar, por conta do ramo cerebelar inferior anterior, tá? E ainda pelo cerebelar superior. E para terminar, ela tem um ramo que é a artéria do labirinto. A artéria do labirinto que vem da basilar. Ela vai entrar na região do labirinto, juntamente com o nervo facial e vestíbulo coclear. E assim, então, nós colocamos os ramos terminais e colaterais de artérias vertebral e basilar. Nós vamos agora falar finalmente sobre o polígono de Willis, eu tenho esse nome também, círculo arterial do cérebro. Ele é importante porque ele vai irrigar basicamente essa base do encéfalo, a partir daí que saem os ramos principais. Bom, e ele vai se relacionar com as seguintes estruturas. Nós temos aqui nesse encéfalo, girando ele nessa posição, temos aqui o quiasma óptico, né? Quiasma óptica aqui, que vem lá de nervo óptico, quiasma óptico. Temos aqui, só para vocês se localizarem, ponte,
bulbo, quiasma óptico, né? Perto de diencéfalo aqui. Aqui a hipófise. Pois bem, nessa área quiasma óptico, um pouquinho abaixo do quiasma óptico tem uma estrutura chamada tuber cinério. Também tem essas estruturas chamadas aqui fossa interpeduncular. Por quê? Tem o pedúnculo do cérebro. Pedúnculo do cérebro, ele existe uma fossa interpeduncular. Lembra que tem 2 pedúnculos cerebrais? Entre eles existe uma fossa interpeduncular. E também tem uma substância perfurada aqui anterior. Essa substância perfurada é uma área mesmo com vários pontinhos nessa região aqui, entre pedúnculos cerebrais, entre quiasma óptico, nessa região que está localizado o círculo arterial, né, do cérebro, se relacionando então com o quiasma óptico, com essa tuber cinério, né, com a fossa interpeduncular e com a substância perfurada anterior. Bom, e esse polígono de Willis, esse círculo arterial do cérebro, ele tem os seus vasos, né, que lhe compõem, formando aí uma figura que nós conhecemos por polígono. Temos então, a primeira delas, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Elas originaram-se então da nossa artéria carótida interna. A nossa artéria cerebral, temos ainda a artéria cerebral posterior, que ela originou-se das artérias basilares. Lembra que a artéria vertebral, ela passou aqui, né, nesse crânio, passou pelo forame magno, né, perfurou então dura mater, aracnoide, chegou ali até suco bulbo pontino, essas artérias vertebrais, e elas fundiram então na artéria basilar. Bom, da artéria basilar, ela deu origem à artéria cerebral posterior. Ainda temos uma artéria comunicante anterior, que comunica as 2 artérias cerebrais anteriores, e temos uma artéria comunicante posterior, que está ligando aí artérias cerebrais posteriores com a carótida interna, existindo uma anastomose. Bom, lembramos que a anastomose não é algo que seja eficiente nem que se possa contar no nosso cérebro, por conta, inclusive, das enorme variedade de desenho anatômico que existe. É até imprevisível se calcular aí a eficiência de uma anastomose, caso seja necessário uma vascularização colateral suplementar, imaginando que um vaso seja obstruído, então uma outra fonte colateral venha suprir essa necessidade. Existem fatores que influenciam nessa eficiência de uma vascularização colateral. O primeiro delas é a rapidez do processo obstrutivo. Se esse processo obstrutivo ele é lento, então ele dá ao organismo mais tempo para que ele venha organizar uma vascularização colateral. E ainda, o estado dessa parede arterial, qual a origem desse processo obstrutivo? Uma arteriosclerose, como é o estado dessa parede? Fica muito espessa, é muito fina. Então, essas condições. Por fim, a idade do indivíduo também influencia, né, nessa eficiência da vascularização colateral. Mas, via de regra, não se conta com essa vascularização colateral no encéfalo de uma maneira tão eficaz quanto nós percebemos nas demais partes do nosso organismo. Nesse tópico nós vamos falar do território cortical das 3 artérias cerebrais. Então eu falei lá de artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e a posterior. Então elas são responsáveis pela vascularização do nosso encéfalo. Então, a artéria cerebral anterior,
A artéria cerebral anterior, ela lembra do corpo caloso aqui, né? Ela se dirige nessa posição, emitindo ramos para a região frontal, indo até aqui, né? Próximo ao esplênio do corpo caloso. Lembrando que é o joelho do corpo caloso e que é o esplênio. Ela faz esse circuito, emite alguns ramos aqui acima, né? Frontal, né? Então, inclusive, uma dos sintomas de obstrução dessa artéria cerebral anterior é uma paralisia e diminuição de movimentos dos membros inferiores, do lado oposto do corpo. A cerebral média, ela já é relacionada aqui ao nosso sulco lateral e ela emite ramos para a região parietal e também para a região temporal do nosso encéfalo, nosso cérebro. E nós temos aí como sintoma de paralisação e diminuição de movimento da parte oposta do corpo, exceto o membro inferior. Quando o membro inferior ele tem uma diminuição, paralisação, você relaciona a cerebral anterior, né? O restante do corpo, a cerebral média, né? Pode também haver dificuldade na fala, porque ela coordena áreas de fala também. Bom, obstrução aqui na cerebral posterior são ramos que caminham nessa direção occipital. Então essa região occipital ela está muito relacionada ao visual. Então uma pessoa que tem uma obstrução de cerebral posterior, ela pode ter como sintoma uma cegueira parcial, né, por conta disso aí, dessa obstrução da cerebral posterior. Então você fica com a região frontal, região parietal, aqui principalmente membro inferior, com o cerebral anterior. Cerebral média fica com a região temporal, também parte do temporal, né? E a cerebral posterior, você pensa em região occipital, correto? Vamos caminhar então para 1.3, que é a vascularização venosa do encéfalo. Vou comentar algumas generalidades aqui com vocês primeiro. As veias no encéfalo são maiores e mais numerosas do que as artérias. Segundo, a nossa maioria ela drena mesmo para os seios da dura máter. Seios da dura máter o que são? Seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio transverso e a confluência dos seios, seio sigmoide e, por fim, vai para a veia jugular. Bom, essas paredes elas são muito finas, praticamente sem músculos, tá? De veias. Mas como é essa regulação ativa da circulação venosa? Bom, primeiro, ela flui naturalmente para o tórax, porque nós temos uma pressão negativa no tórax, então o sangue flui para o nosso coração. Segundo, por força da gravidade, o sangue está na cabeça, estamos falando de encéfalo, então é muito fácil simplesmente descer, né? E terceiro, a pressão arterial. Estamos falando de uma caixa craniana, um ambiente bem fechado, em que a pressão arterial, o bombeamento das artérias se faz com mais efeito e influencia mais nas veias do que, por exemplo, contração, dilatação de artéria numa perna ou num braço. Nós temos tecidos moles, né? No caso de encéfalo, ali é um ambiente bem apertado, bem fechado. Então, uma artéria que faz esse movimento, ela vai influenciar nas veias e isso vai facilitar essa circulação ativa do sistema venoso no encéfalo. Bom, eu vou falar agora sobre as veias do cérebro, uma generalidade, tá? Você tem um sistema venoso superficial e um sistema venoso profundo. O sistema venoso superficial, você tem veias cerebrais superficiais superiores,
que elas drenam o sangue para o seio sagital superior, e veias cerebrais superficiais e inferiores, que elas vão drenar o sangue para seios da base, né, que são o petroso e o cavernoso, e também você tem o seio transverso, que vai drenar para o seio transverso aqui atrás, entre o occipital e parietal, que ele vai para confluência, vem de confluência de seios. Bom, e por fim, a veia cerebral magna, que ela também é chamada de veia cerebral de Galeno, né? Ela vem, o sangue que vem assim de veia cerebral interna, veia cerebral basal, ela vem para essa cerebral magna ou de Galeno, vai para o seio reto, confluência dos seios, seio transverso, seio sigmoide e veia jugular. Tá? Então você tem esse fluxo venoso. Eu vou falar aqui sobre a vascularização da medula, basicamente sobre o suprimento, porque estamos falando apenas de artérias aqui, mas as veias estarão sob o mesmo nome, portanto, nós vamos focar então vascularização falando sobre artéria, você vai entender que as veias correspondem também. Bom, você tem artérias espinhais anterior e as posteriores. Então, existe uma artéria espinhal anterior, única, e existe um par de artérias espinhais posteriores. Bom, a artéria espinhal posterior, ela vai se encaixar na fissura mediana anterior. Lembra da medula, a seção transversal da medula? Existe uma fissura mediana anterior. Ela entra ali e vai aprofundar, né? E vai emitir ramos que nós chamamos artérias sulcais. E ela vai irrigar aqui a área da medula. A área da medula de funículo anterior, funículo médio e também as colunas, tá, da medula. Tá? Bom, e aqui a artéria espinhal, artérias espinhais posteriores, um par. Eles então vão caminhar para a região dorsal do bulbo e ali vão descer na medula medialmente. Descendo ali, vai irrigar então o que? Colunas e funículo posterior da medula. Lembra de coluna anterior, lateral e posterior? É a substância cinzenta da medula. Bom, ainda existem radículas, né? São pequenos ramos que são emitidos a partir de região cervical, região torácica, lombar, né? Então ramos assim, por exemplo, a partir de tireoide inferior, a partir de intercostais, a partir de artérias lombares, artérias sacrais. Essas radículas, no entanto, elas não são tão eficientes para uma boa vascularização, a ponto de se computar elas, que elas estando lá anastomosadas com ramos de artéria espinal, a posterior e anterior, a ponto de serem eficientes numa vascularização colateral. Por isso que eu nem citei essas radículas que existem a partir desses ramos cervicais, torácicos e lombares. Então vamos ficar principalmente com artérias espinhais aí, as posteriores, e a artéria espinhal anterior, que é única, tá? Irrigando aí funículos e colunas da medula.